sobre os tipos de sistema de produção, tá? Como vocês não precisam fazer TCC, até uma coisa que eu ia falar sobre produção, mas é um assunto muito abordado pela turma das áreas de gestão, tipo administração, logística, porque a gente pensar em produção é a gente pensar em transformar algo num resultado. E aí tem total relação essa parte de transformar algo na empresa com a área que a gente estuda aí, que vocês estão estudando. Porque a administração, ela visa o resultado. A gente já até viu isso, que não tem como eu pensar assim, como é que eu vou trazer retorno para uma empresa se eu não aplicar algumas técnicas? Se eu não criar um planejamento, uma organização? Se eu paro para pensar, eu como empresa, eu vou acabar aí do meio do caminho encontrando um concorrente mais bem preparado ou que consiga produzir melhor, e aí a gente tem uma situação de perder retorno, tá? Retorno financeiro. Então a gente vai começar a ver agora aqui os tipos do sistema de produção. Eu posso até ir colocando print aí se vocês quiserem, porque tem algumas técnicas que são interessantes e é importante de que vocês saibam, tá? Bom, primeiro ponto é que para produzir aí com eficiência e eficácia, que vocês até tinham visto isso comigo é, antes do intervalo, a empresa ela precisa aplicar a racionalização. Então, quando a gente fala de técnicas de racionalização, nós estamos colocando aí você transformar o trabalho em algo mais prático, em algo com menor custo, algo que é mais simples de entender o que precisa ser feito, tá? A Patrícia não está conseguindo entrar, eu ligo para ela. Algo que, não, que eu preciso ser feito. E aí, de novo, até esse exemplo que eu fui entrando aqui com vocês. Quando eu penso dentro da administração, dentro da produção, e pior que o nome dela, eu preciso do nome dela, o Axon. É Patrícia o quê? Patrícia Assunção, Patrícia Borges. Eu tenho muita Patrícia na minha lista do Teams. E se eu apertar, eu vou ligar para a Patrícia que é de outro curso. Então, a gente atingindo a eficiência e a eficácia, a padronização, desculpa, a racionalização, ela é um processo que vai ajudar você a deixar o trabalho de uma maneira melhor. Tá? Eu já vi o nome dela aqui, é Patrícia Souza. Patrícia. Pronto, já tô ligando. Bom, e aí até tem aqui, ó, um conceito, ó, que aí racionalizar, né, significa tornar algo mais eficaz usando raciocínio e método, ou seja, você deixa algo mais organizado. Opa, alguém entrou com o microfone aí que tá dando eco. Você deixa o método de trabalho mais prático e melhor de se fazer. A gente costuma dizer que o americano, ele trabalha muito com isso, com a questão do método racional, porque você deixa já ali a melhor maneira de você produzir. E aí, se vocês pararem de novo aí, se for fazer... Deixa eu fechar aqui o microfone. Se você for fazer um momento flashback aí, você vai ver que o Taylor, ele se preocupava com racionalizar o trabalho. Esse racionalizar o trabalho, é, ele passa por você procurar a melhor maneira que o trabalho pode ser feito. Por isso, né, apesar das críticas, apesar de tudo mais que foi falado, nós tivemos aí a situação que o Taylor conseguiu organizar a forma de que se trabalhava. E aí a gente tem o menor custo sendo aplicado quando eu consigo organizar isso, e também a gente consegue aí organizar o trabalho de uma forma mais adequada, tá? Por isso que aí tem empresa que às vezes eles mudam tanto o sistema produtivo deles. Se vocês pensarem
Às vezes você está acostumado com um determinado procedimento numa empresa, sei lá, numa clínica médica. Aí a próxima vez que você vai fazer algum exame, eles já mudaram todo o procedimento. E aí eles fazem isso por uma adequação, né, relacionada aí ao trabalho, a melhor forma de trabalhar ou a troca de sistema, tranquilo? E aí nós vamos começar aqui a estudar ponto a ponto sobre os sistemas de produção, tá? É, produzir sobre encomenda, que é uma forma aí, que é uma sistemática, pode ser aí uma forma eficiente e barata, tá? Porque quando a gente tem a produção por encomenda, significa que o cliente ele vai pedir e a partir de determinado momento você consegue iniciar aí a produção. Sei lá, o cliente pagou um valor para você e você recebeu aquele valor e aí sim você dá o início, dá o start para a sua produção, tá? Isso daí é uma realidade em várias empresas que a gente tem, principalmente ó, no setor de alimento, de coisa de festa, tá? Imagina assim, uma fábrica de torta. A torta que é a mais cara aí, ó, Damasco com nozes. Ela pode ser feita através de encomenda? Pode, porque quando a gente fala de produto perecível, não adianta você ir lá fabricar, você não tem nem pedido e aí você não sabe se vai vender, né? Produto perecível lembra que é uma coisa que ele estraga, que ele vence. Então vamos pensar assim, é, esse aí tem um exemplo do bolo, mas se a gente pegar o salgado de festa, por exemplo, a pessoa que faz, ela geralmente até pode fazer e deixar congelado, mas ela não faz esse salgado para ficar lá meses parado. Até porque esse risco de encalhar na prateleira, ele passa por um processo de você ter o dinheiro preso ali. Então a gente costuma dizer que essa forma é indicada para essas empresas que trabalham com produto ou com alto valor ou que são perecíveis. E aí espera receber o aviso, e aí quando você recebe o aviso de produção, né, com tudo certo, com a encomenda já feita, eles vão lá e produzem, tá? É por isso que muitas empresas montadoras de carro, eles ficam com o pátio cheio. E aí o problema eles falam assim, ah, mas o governo dificulta, não sei o quê. Mas é porque o sistema produtivo deles é muito de empurrar. Então eu vou lá, fabrico, empurro e se vira para comprar. Vou lá, fabrico, empurro, se vira para comprar. E aí, na verdade, fica encalhado lá no pátio. Aí vão pedir ajuda para o governo poder tirar imposto, facilitar o financiamento, abrir para parcelar em 300 vezes. É o tempo que você parcela um apartamento, é o tempo que você parcela o carro se deixar, né? O governo já colocou 96 meses. Aí começou a não dar muito certo, porque além dos juros altos, as pessoas foram ficando sem dinheiro e foi devolvendo e diminuiu para 84, para 60, para 48. Acho que hoje em dia tem aí perto de 36 meses, talvez 48, mas o governo, dentre as regras lá, né, que as financeiras colocaram, a obrigação de você dar uma entrada. E não é uma entrada baratinha, não. Tem montadora que coloca lá que você tem que dar 60% de entrada, 30%. E aí você faz uma continha, né? Uma continha besta aí de R$ 40.000. Você tira 60%, ele dá 24 mil. E aí quem tem 24 mil para ir lá e dar de entrada? A não ser que a pessoa tenha um outro carro, até aí beleza, mas é um sistema aí que eles precisam também rever, tá? E na produção sobre encomenda, igual eu falei, só vai iniciar o processo depois de fazer um pedido, tá? Tem todo um orçamento, a cotação, tem, não sei se alguma de vocês aí, ou a Patrícia que tem a empresa dela, faz pedido assim. Aí a pessoa pede uma entrada, fala, ó, você paga 50% e na entrega paga os outros 50%. E aí vai lá e monta o pedido e faz. Tudo baseado no orçamento no que foi fechado, tá? O cliente pode até ver para mudar, se ele pagar a diferença dessa mudança, ok.
Até mesmo as lanchonetes. Você chega num carrinho de lanche, num carrinho de pastel, por isso que tem a expressão, né, que fala, a empresa não é pastelaria, você não chega aqui e pede qual que você quer e na hora a gente faz. Existe uma organização, existe um processo, e aí fica complicado. Na prefeitura, os meninos aí que são aprendizes e tal, vocês devem já ter se deparado com situações do tipo que a gente tem. Chega lá um chefe, de repente o trabalho tá todo bagunçado, uma loucura. E aí chega lá algum chefe e ele fala, ó, eu quero para agora e tal coisa. Peraí, e agora? E aí isso vai muito em questão que tem influência política nesses tipo de trabalho, tá? Lembrando que também pode ser aí a produção por encomenda de algum tipo de serviço que vai ser contratado, até porque você vai precisar, né, do profissional para poder estar lá para exercer tal ação. Algumas informações aí que são constantes quando a gente faz o orçamento ou a cotação, tá? Da produção sob encomenda. Nós temos a descrição das matérias-primas que são necessárias. Nós temos também a equipe de pessoas ou profissionais que vão estar alocados aí nesse trabalho. E nós temos aí o processo de produção, ou o cronograma aí do que vai ser feito. Então vamos supor assim, você vai contratar um pedreiro lá, uma empresa de obra, uma empreiteira. Ele vai lá na sua casa para fazer uma obra. Vamos pegar aí que o Almeida ele vai reformar lá o estabelecimento que ele tem lá e vai modernizar tudo, tal, vai subir mais um andar e aí é por encomenda, porque ele vai contratar a empresa vai fazer o orçamento, ela vai dar o cronograma, falar, ó, até dezembro a gente termina, mas até o meio de novembro tal coisa está pronta. Até o final de novembro, mais uma outra parte vai estar pronta. E aí de dezembro tal, a gente vai seguir o seguinte passo. Isso é uma forma. E aí passa a quantidade de pessoas que vão precisar para esse projeto, tá? É, é uma coisa que vocês já devem ter se deparado em algum momento, até mesmo em um trabalho de escola, não sei, aí no campus, quando você tem, às vezes, alguma demanda a ser atendida, e aí você também consegue fazer essa divisão do trabalho, essa alocação das pessoas, tá? E o cronograma. Próximo. Também aí, quando a gente tem produto muito caro, eles passam, né, principalmente sobre o processo de produção por encomenda. Eu não sei se vocês alguma vez que foram para São Paulo, já viram na rodovia dos imigrantes, a gente tem, ó, esses exemplos aí. Na rodovia, às vezes fica parado lá esperando a liberação da polícia rodoviária, grandes motores, ficam umas pás daquelas coisas de energia eólica, umas carretas bem grandes, assim, uns 20 metros o tamanho ou mais, barco, navio, avião, tudo é produção por encomenda. Por quê? É um trabalho que você não vai, tipo, vou fabricar um navio de um jeito que eu acho que devo fazer e eu vou vender para quem? Vai se adequar a quem? É diferente de você pegar, né, o carro, você vai lá, fabricou o carro e você sabe que o modelo é igual, a pessoa vai comprar porque ela já sabe que o modelo é padrão do carro. Então, é aplicado principalmente nessas coisas bem complexas que tem. Também, nesses produtos aí, a gente vai ter a movimentação de peças e de pessoas especializadas para poder fazer, tá? E aí, geralmente, também a questão de custo, você não vai ficar fazendo estoque desses produtos. Até porque, né, se você não tem nenhum pedido, por que que você vai gastar dinheiro para fazer? E aí você não sabe se vai vender no futuro, no período futuro. Então, também é um outro ponto aí a se pensar quando a gente trabalha com a produção por encomenda. Tranquilo? Beleza? Essa parte aí da produção por encomenda, que eu vou falar de uma outra, que é a por lote, que vocês também devem conhecer. Beleza? Ninguém vai falar nada, então eu vou continuar. É, a produção por encomenda, até para. Existe um modelo, um padrão, que é chamado de just in time.
Eu acho que na última aula até eu tinha falado do Just in Time, que é o modelo que a Toyota trouxe, tá? Que o Just in Time é a produção no tempo certo. Ou seja, eles trabalham na Toyota, apesar de ter os veículos aí nas lojas, nas fábricas, é, sendo vendida aí no comércio em geral, mas a Toyota ela trabalha com um conceito que você não vai ficar fazendo estoque. A loja vendeu, você vai lá e vai preparar a produção para poder entregar. Ah, a Toyota vai lançar um novo modelo. Beleza, eles não vão sair desesperados fabricando para depois ver se vai vender. Então eles trabalham muito seguindo esse conceito, tá? E aí a gente tem a produção em lote. A produção em lote ela é um sistema que é organizado por quantidade limitada de um produto que passa aí por vez. Tem até o exemplo aí, ó, de uma lata aí do mesmo padrão, né, nessa foto. E aí é assim, vai, eu vou fabricar, acho que eu comentei isso semana passada, eu vou fabricar a Coca-Cola. Então eu vou ter o lote de produção, a quantidade que foi estipulada de Coca-Cola. Passou a Coca-Cola, terminei de fabricar, eu vou começar a produzir Fanta. Então já anoto o horário, anoto qual é o tipo e passo a produção de Fanta. Quem estava no primeiro bloco, no comecinho, viu que eu até tinha colocado uma foto aí do exemplo, né, que eu falei do lote. Que aí com o lote você consegue acompanhar quando foi produzido, qual foi o recurso que foi aplicado nisso, tá? Os carros também são produzidos em lote? Sim, apesar de eu ter falado da Toyota aí usando o Just in Time, mas eles são fabricados em lote, que foi até também aquilo que eu falei da identificação, quando tem o recall, eles buscam pelo chassi ou pelo período de fabricação, tá? E aí eles vão se baseando nesse modelo, tá? No modelo em lote, que é a diferença da produção sob encomenda para a produção em lote, é que eles se baseiam numa previsão de demanda, de venda. E aí também pode ocorrer que, imagina assim, as fábricas que no final do ano, começo do ano, tiveram uma previsão de venda. Chegou aí em março a pandemia e aí já não tinha perspectiva, as lojas fecharam, as pessoas pararam de comprar. Então já também vai ter um produto encalhado no estoque, que se eles usassem a sob encomenda, já não ia ser dessa forma a situação, tá? Eu não sei se vocês até chegaram a perceber na televisão, eles passaram a colocar atendimento via WhatsApp, atendimento via site para vender carro. Porque foi uma estratégia que as montadoras fizeram, a Renault estava fazendo propaganda na TV, foi uma estratégia que eles adotaram para poder vender. Então, se a pessoa não ia até a loja comprar, a pessoa comprava pela internet, sem nem ter visto assim o carro ali é, pertinho, entrado, sentado, visto as funções que tem, era tudo através de imagem. Ah, a Tesla também é mais moderna aí o padrão que eles acabam colocando, né, o Vitor. Mas foi uma necessidade que eles tiveram de adequação. Imagina, estava tudo fabricado, fizeram a previsão para vender, veio a pandemia, e aí, né? Agora, claro, reabriu, mas a gente tem uma situação que ainda não está aí o quanto eles esperavam, tá? E a produção de lote também a gente precisa reforçar que ela vai acontecer antes de eu vender ou antes do cliente encomendar. Então, por exemplo, você chega lá na loja, você não encomendou a camisa que está lá. Vamos pegar aí um exemplo Pernambucanas do Guarujá, que vende roupa. Você chega lá e aí você não encomendou aquela camisa. Foi algo que foi fabricado. Eles fizeram aí, claro que tem todo um estudo, tá? De marketing, de mercado para o perfil do cliente da Pernambucanas. Mas fabricaram e colocaram. Ah, então vamos lá, a gente vai vender, vai colocar, desculpa, vai produzir, vai colocar, chegar lá o cliente, ele vai ter interesse, eles partem desse princípio. É diferente, né, de você pegar um alfaiate que o cara, você vai lá, você pede a roupa tal, ou as meninas vai casar, vai ter uma festa, vai fazer um vestido, vai lá e a pessoa faz por encomenda, tá?
Nesse caso, não, eles já colocam para vender e partem do princípio que você vai comprar. Então, ó, o sistema de produção aí em lote é usado em muitas indústrias, tá? De roupa, de móveis, eletrodomésticos, também usado em indústria de alimento, porque ninguém chega lá e fala para a pessoa assim, ó, eu vou querer o biscoito recheado, a bolacha recheada com metade recheio de chocolate branco, metade chocolate ao leite e quero com a carinha lá do Smile. Não, a Traquinas vai lá, ela já faz e bota para vender. Você chega no mercado, é o que você encontra, é o que tá lá, tá? Por isso que a gente já encontra esses produtos, porque a indústria ela já se antecipa nesse sistema aí de produção em lote, que até o Ford já colocava isso em 1912, 1910 aí até hoje ele é seguido. Igual a gente naquele primeiro exemplo também das geladeiras lá que eu falei, das máquinas, a gente não vai pedir para o cara personalizar uma máquina, uma geladeira, já faz do modelo que eles querem, existe todo um estudo por trás e aí eles aplicam e produzem. É claro que tem vezes que eles fazem e não dá muito certo, tem também. Não saiu, não vendeu. Aí eles tiram de linha, tiram da linha de produção e só ficou aquelas que eles fizeram, bota para vender, se vê o que não deu certo, tá? Anota até aí, ó, o lote de produção, ele é uma quantidade limitada de determinado produto. Ele, lembrando que você, por lote, você tem um limite que você estipula, e você tem o número, você tem um controle, tá? E aí a gente tem até algumas características, ó, do sistema aí de produção em lote. Seria a fábrica normalmente ela é capaz aí de produzir produtos com várias características, igual aí o setor de móveis. Você vai lá, você vê a fábrica, eles fazem, o armário de banheiro. É um modelo. É aquilo que eu falei da célula de produção. Aí eles trocam e vão fazer o armário de cozinha. Já é um outro padrão. Vai fazer uma estante. Hoje em dia é muito usado, né? Aqueles rack para TV que vai na parede. É outro modelo. Na mesma fábrica que faz? Sim, eles só trocam. É igual na fábrica de carro. Eles também fazem isso. Eles vão lá, eles trocam o padrão que está sendo usado para poder produzir, trocou, manda bala. E aí vai fazendo. No exemplo da latinha, quase agora também que eu falei da Coca-Cola, do refrigerante, mesma coisa. Ó, e aí tem algumas características, né? Também na continuação das máquinas serem agrupadas por etapa de produção. Imagina quão burro que não seria aqui, ó, quando eu coloco aí a minha produção, se eu não deixo já alinhado o passo a passo que vai passar esse produto que eu estou fazendo. No sentido de, numa planta da minha fábrica, ou seja, no Guarujá, tá lá a de corte. Na outra cidade, em São Paulo, tá uma outra máquina. Então eles agrupam tudo e fazem essa subdivisão para você passar. Quem já viu fábrica de prancha lá, quando eles fazem, o cara ali já tem todos os processos na cabeça do que ele vai fazer para poder entregar a prancha para o cliente, tá? Ou até, vocês já viram aquelas sorveterias que tem o sorvete de massa por quilo? Aí você entra, pega o potinho, aquilo ali também é um sistema de produção, tá? Apesar de não ser em lote, mas a organização dá para vocês entenderem quando fala de agrupar as etapas. Você chega lá, você pega o potinho, a casquinha, a cestinha, sei lá o que, aí você vai colocando o que você quer. Aí quando chega geralmente perto do caixa, né, perto do final, aí tem os complementos, as coberturas, Fini, sei lá o que que você gosta. E aí você coloca e pronto, vem a balança. Ou seja, apesar de ser uma empresa comercial, né, a sorveteria, mas todo esse processo a gente pode até comparar com essas etapas de produção, porque é onde você vai montar o seu sorvete,
Você vai colocar a quantidade que você quer e vai entregar ao final ali para pesar e vender, ou e pagar, tá? E aí até usando esse modelo da produção, mesmo ficando agrupada dentro aí do processo, ela também acaba, às vezes, tendo fila, tendo atraso. E aí começa a uma situação que montadoras de carro, aí você, né, eu falei já dela aí, elas fazem por lote. Quando um carro está indo muito bem ou está tendo alguma promoção, às vezes eles não conseguem atender porque atrasa uma peça de chegar para montar o carro, tem alguma situação que acaba atrapalhando, tem greve, alguma manifestação. Então também é um ponto aí que pode acabar ocorrendo, tá? Acho que eu já coloquei o print desse, coloquei. Isso daí até não precisa nem ir para uma fábrica, né? Nessa sorveteria, fica lá sempre alguém na fila, travando a fila, e ninguém consegue passar, fica esperando, é também uma forma aí de que o processo acaba tendo falha. Isso acontece geralmente em restaurante self-service, aqueles restaurantes por quilo que você vai colocando, sempre tem alguém que para lá para ficar pensando se vai pegar carne, se vai pegar frango, se vai pegar peixe, e aí trava a fila inteira. Quando você vai ver, lá para frente está vazio e para trás está tudo parado, porque tem sempre um ser que atrasa o processo aí da fila. O terceiro ponto, para produzir aí em lote, a gente tem que adaptar as máquinas, tá? E as ferramentas de acordo com o que vai ser colocado. Não adianta, por mais que eu faça carro, de eu querer usar o mesmo padrão para tudo, porque às vezes tem carro que a potência é diferente, o tamanho, a roda, o tamanho que vai lá, o aro 13, 14. Então eu vou usar uma outra ferramenta para poder trabalhar, e isso daí também acaba contando. E a produção em lote vai também precisar de áreas para estocagem, igual eu tinha comentado. As montadoras fazem os carros, esses carros vão ficar lá parados. E aí, porque você não vendeu, você produziu, mas você ainda não vendeu. E aí, até vender na loja, até eles levarem para a loja, para repor o estoque, fica parado. E quando a gente fala parado, é dinheiro parado porque as montadoras acabaram deixando. Até ó, esse processo dos lotes aí, eles precisam ser organizados, desenhados conforme a expectativa da demanda, mas que também a produção fique pronta para poder atender os clientes sem ter o atraso, igual foi o que eu falei no caso aí da montadora. Quando o carro está sendo muito bem vendido, às vezes tem montadora que até para de fazer outros modelos, ou se ela já tem até no estoque, ela para e vai focar só em fazer aqueles. Isso aconteceu com a Hyundai, tá? Eu tô falando tanto desse exemplo porque a Hyundai passou por isso. A Hyundai, quando ela foi fabricar uma das versões aí que ela tem do HB20, ela se deparou com isso. O cliente ia na loja, ele comprava, só que quando você ia lá ver o prazo de entrega, era um prazo demorado, porque a fábrica não tinha ele disponível, estava esperando, e aí toda a planta, né, o lote, a organização deles tiveram que adequar para poder entregar. E aí essa parte da produção em lote finaliza nesse. Tranquilo? Deu para entender a produção em lote? Sim, não? Marcela, Giovana, Isabela. Tem Isabela? Não, tem Isabela, mas a Isabela não entra, é verdade. Beleza, então, né? Ó, só para recapitular, a gente viu o primeiro que era produção sob encomenda, então eu só vou produzir a partir do momento, eu vou até colocar isso aqui escrito. Ó, o primeiro, a produção sob encomenda, produz somente a venda. O segundo, que foi a produção em lote, produz antes de vender, tá? Baseado em uma demanda. E agora a gente vai ver um outro.
que é o terceiro, tá? Eu coloquei isso aí no chat aí para vocês. É... Claro que quando você tem a produção em lotes, você fala assim, ah, então eu tenho que ter uma demanda para poder produzir. Sim, só que aí se é um produto novo, né? Vamos supor, desenvolveu um novo maracujá. Será que as pessoas vão comprar? Eu não tenho demanda para bis maracujá. Ah, já tem? O bis? Eu não tenho demanda para bis maracujá. Então, como é que eu vou saber? Aí eles começam a se basear em pesquisa de mercado, em estudos e colocam, tá? O que que é tris? E aí eles colocam no mercado e conforme for saindo, eles vão aumentando a produção. Mas às vezes não dá certo e aí fica lá encalhado nas prateleiras, tá? Até também quem fabrica em lote, as empresas que fazem pão, tipo a Panko, a Vicbold, e eles têm um problema porque como é um produto que fica com o vencimento, né? A gente chama de atriz, maneira, não sabia não. Ah, é porque tem mais camada de recheio, é isso. Como fica uma coisa. Ah, pronto, voltou. É... Ai, eu tava falando do exemplo de alguma empresa, acabei esquecendo agora. Mas o que eu ia colocar aqui do exemplo aí do bis aí de maracujá, né? Como você vende e tem a Vic Bold, e a Vic Bold tem a validade pequena, eles tentam fazer uma entrega, um abastecimento nos mercados de forma aí semanal, às vezes 2 vezes por semana, porque ao invés de eles encherem o estoque do mercado, eles trabalham com a produção em lote, mas eles vão mandando espaçado para evitar de ficar lá e vencer e encalhar o produto, tá? Para não perder. Bom, e aí a gente vai ver agora o de produção contínua. Tem empresa que ela usa esse modelo de produção contínua porque ela vai produzir o mesmo tipo de produto sem parar. Ou seja, não tem modificação, as máquinas não são desligadas, ela nunca para, ela não fecha, ela não tem nada. O máximo ela tem lá uma manutenção que vai acontecendo, tá? Vocês até já devem conhecer uma empresa que trabalha assim, porque muita gente que mora no Guarujá trabalha em empresa assim. E aí nisso ela produz um ritmo acelerado, né? As máquinas aí trabalham 24 horas. Então as pessoas que trabalham lá trabalham em turno também, porque se não pode parar, significa que eu tenho gente que trabalha de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Alguém sabe uma empresa que trabalha assim, aqui na região? Um sistema de produção contínua? Maurício, Vitor, do Tris? Ninguém sabe? Tá procurando no Google não, né? Não, o McDonald's não, ô Lucas. Foi boa você ter colocado o McDonald's. Apesar do McDonald's, né, ele ter lá sua produção, eu vou falar, Vitor. Se você sabe alguma empresa que segue o sistema de produção contínua, mas, ô Lucas, o McDonald's, ele troca lá, né, o produto. Ele tem mais de um. Tem o lanche vegano, tem a salada, tem o Big Mac, o Mac Cheddar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora, tem uma que acaba fazendo. Ah, mas o posto de gasolina ele não faz produção, né, o Marcelo? Ele acaba só entregando. Ele só entrega o produto. Você vai lá, coloca lá o carro, a moto, sei lá, o galão, né? O povo leva galão, não sei para quê. E aí coloca. Mas a indústria que faz isso que a gente tem aqui na região é lá a Usiminas, a Cosipa, a Usiminas. A refinaria também, ó, a Maria colocou aí. Que é a indústria lá, né? Qual é a característica? Eles produzem num ritmo acelerado, sem interrupção, eles fazem o mesmo produto. E as máquinas, elas nunca o desligam. Qual é o produto? O aço. Eles colocam lá o aço.
A refinaria aí que a Maria colocou, até que é de Cubatão ali, a Presidente Bernardes, também trabalha nesse sistema. Chega lá o petróleo, geralmente tem os tubos lá, os dutos que levam o petróleo, faz lá o refino, e aí eles despacham através dos caminhões para poder mandar. Eu não sei se eles mandam por duto também o petróleo, mas existem os dutos na região que eles levam petróleo, tá? Então vem às vezes da plataforma, vem de uma cidade para outra, manda para Mauá, lá em São Paulo, ali na Grande São Paulo, eles mandam. Esse do posto de gasolina faz sentido se você falar que nunca para é o mesmo produto. Até o do McDonald's pela ideia do Lucas, mas o que faz a produção da mesma coisa sem mudar a indústria siderúrgica aí, que é a do aço, que a gente tem aqui mais perto aqui da gente. Ó, algumas características, né? Ó, o mesmo produto é feito por um período de tempo longo, então você não fica mudando ali, mudando a planta, mudando maquinário, nada. É o mesmo padrão que vai ser feito, tá? Ó, a produção é feita e organizada para longos períodos. Mesmo a gente tendo aí, né, a China como concorrente, mas eles continuam fazendo. Ó, o produto é produzido em grandes quantidades, até porque ali do que eles fazem atende ou abastece várias indústrias que manda para São Paulo, manda para o interior, exporta aí, né? Eles têm lá o Porto da Uzi Minas, tem o Porto de Santos, tem a ferrovia, tudo interligado ali para poder fazer com que isso a gente chama de escoar a produção, né? De mandar a produção. E aí a gente finaliza porque a gente vai falar agora dos avanços, que é um pouco mais complicado para quem nunca ouviu falar de tecnologia aplicada aí à produção, mas eu vou acabar abordando um por um. Tranquilo, então, esses sistemas? Eu já tinha escrito ali os dois, eu vou escrever só esse aqui, ó, do sistema de produção contínua. E aí a gente entra nesse. Produção e interrupção. Pronto, ó, coloquei aí da produção contínua, um resumo. Foi. Beleza? E agora eu vou entrar nesse dos avanços aí da produção. Até quem está acompanhando, às vezes tem aluno que acompanha pelo livro aí, pela apostila, apesar de ser online, né? Nós temos na página 170 aí essa apostila que aborda sobre isso. Continuar então, tá bom? Ó, alguns avanços aí no sistema de produção. Eles vêm evoluindo, claro, assim como as inovações na área de tecnologia, as indústrias ou o sistema de produção, ele também acompanha. A gente até falou do celular ali, que eu coloquei a foto lá, as máquinas, o processo produtivo, ele também foi avançando. Se vocês pensarem na última aula que eu falei da Revolução Industrial, na Inglaterra, lá, a gente tinha um padrão de produção, só que ainda no começo foi uma coisa muito precária, onde cada um fazia do seu jeito. Aí vieram os estudos e trouxeram aí a organização de forma a padronizar que o melhor, né, especializando o funcionário, o melhor de cada setor fazia determinada coisa. E aí isso daí trouxe uma padronização, um melhor resultado, uma maior qualidade nos processos. Aí, ok. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, que nós tivemos um forte impacto aí no Japão, o Japão ele veio trazendo aí, reerguendo a sua indústria, as suas fábricas, e nisso veio a Toyota, que ela aplicou uma ferramenta, eu vou escrever até o nome aí, aplicou uma prática que se chama benchmark. Ela aplicou o benchmark, e o benchmark, ele nada mais é do que você é, pegar uma empresa que ela já é referência aí de mercado, ela já tem aí uma prática reconhecida,
e você vai lá, vê os processos que ela faz, aplica na sua empresa, e aí você adequando, né, aplicando esse processo, você faz a melhoria, que foi o que a Toyota fez. Ela foi lá nos Estados Unidos, foi na Ford, foi na Chrysler, ela foi conhecendo como é que funcionava, trouxe para o Japão, e aí ela começou a fazer um carro melhor do que o carro americano, um sistema de produção melhor, onde você não tinha um monte de matéria-prima estocada, de material estocado, e ela adotou aí a ideia do just in time, produzindo no momento certo, que era o momento que realmente iria vender, até porque o japonês, né, ele, se você for olhar lá no mapa lá em volta dele é uma ilha, o japonês não tem tanto recurso, recurso natural, igual outros países, igual o Brasil, recurso de matéria-prima. Então já é uma complicação extra aí para eles. E aí eles tiveram que se adaptar. E claro, né, que depois disso, aí dos anos 50 e tal, é, a gente teve o avanço de tecnologias, então o sistema de produção também foi modernizado. Tranquilo? Isso em todos os setores, tá? Que eu tô falando. Seja numa panificadora, que é bem simples, até numa fábrica aí que, sei lá, de avião, fábrica de navio. Tudo foi implantado. Aquele vídeo que vocês viram da Natura, ele é um vídeo que tem falando sobre a fábrica 4.0, que ninguém põe a mão na massa. As máquinas fazem tudo. O máximo o funcionário acompanha a temperatura, igual ele acompanhou, acompanha se a peça está dando problema, se está tendo falha, se precisa fazer manutenção, se tem algum desgaste ali de alguma peça, só isso. Então o homem, né, com essa evolução, ele deixou de ter o trabalho braçal para ter mais o trabalho de acompanhamento aí, o trabalho mais intelectual, ou até usando a experiência que ele tem, tá? Primeira evolução aí que a gente teve foi pela montadora Volvo. Já viram a Volvo? Já ouviram falar da Volvo? É a montadora sueca de automóveis e caminhões. Se vocês já viram carro Volvo, provavelmente vocês viram que era carrão ou caminhões, tá? Caminhões Volvo aí também, provavelmente vocês devem ter encontrado aí pelo porto aí do Guarujá, já viram na rodovia, na estrada, nas avenidas da cidade, né? O que que a Volvo fez? Ela trouxe o sistema de produção aí através de célula, onde era dividido usando aí o modelo U. Era um pouco até parecido do que eu já dei uma explicada aqui para vocês antes, tá? Quando a gente tem o modelo de célula em U, significa que numa ponta, né, do U vai entrar lá a matéria-prima, vão entrar aí todos os insumos, ó, quem tinha perguntado do insumo aí, né? Vão entrar todos os insumos, nossa senhora, Marcelo, vão entrar todos os insumos e na outra ponta do U, ele vai dar uma volta, né? Vai ter a transformação, tal, todo o processo, a conferência está tudo certinho, tem a saída. Então a Volvo criou esse modelo que ela identificou uma maior velocidade aí da produção. E aí, ó, 1970 já era depois que a Toyota já tinha colocado aí o seu padrão de fabricação, tá? E aí entende-se até por célula, né? O grupo de pessoas que elas estão divididas, organizadas para produzir um determinado item ali, uma determinada tarefa, tá? Então, dentro de cada operação ali, a gente tem aí a célula que ela é responsável por fazer. E até uma coisa legal da célula, que diferente daquilo que o Taylor colocou ou colocava, é que os profissionais, os funcionários aí ligados à célula, eles participam do processo de produção como um todo. Eles sabem o que é que envolve, o que precisa ser feito. É, evita até às vezes de você especializar muito ele em uma coisa só e você fazer o cara tipo só ficar repetindo, porque às vezes a pessoa que está repetindo muito o mesmo ponto ali, ela acaba se desatentando, ela acaba acomodando, e aí nesse sistema não, eles já conseguem, por célula, colocar aí as responsabilidades para eles poderem organizar dentro da produção, tá?
Isso aí, quando a gente até fala dessa parte que eles colocaram, ligada à célula de produção, é interessante porque em outros modelos produtivos, eles também colocaram. Na construção, eles podem colocar célula? Sim, tem lá o pessoal que vai fazer a fundação. Ou às vezes quando o prédio já está montado, mas a estrutura está montada, mas você precisa internamente organizar, já tem lá, tem um pessoal que vai ser responsável pela parte elétrica, pela parte hidráulica. Eles já vão fazendo para deixar tudo num padrão já a ser entregue. Ó, tem até o texto aqui que fala da Scania, ó lá, que também é uma empresa sueca. Ela fabrica, né, motor, ônibus, caminhões. E essa empresa trabalha aí no modelo organizado em célula de produção, que para ele, ó, representa para a Scania custo reduzido, melhoria da qualidade e um ambiente motivador, que é aquilo que eu falei, de ficar só fazendo a mesma coisa sempre. As células, elas estão num layout que, ó, os próprios funcionários, eles acabam aí discutindo, estudando, tá? E aí um ambiente claro e limpo. Lembra que a gente viu sobre os estudos de Hawthorne na semana passada, que eu falei que com depois do Taylor, do Fayol, do Ford lá, vieram lá os estudos do Elton Mayo na fábrica, onde com muita iluminação eles conseguiam ver um resultado diferente, com uma supervisão e uma iluminação eles viam um outro resultado, e aí os próprios funcionários organizam e o ambiente fica melhor para poder trabalhar. Beleza? Todo mundo sabe que é um layout, né? Ou não? Todo mundo sabe que é um layout? Não, tá só boiando. Sabe não? Vou colocar aí para você uma foto. Um layout de produção, ele é um layout que é como a fábrica está organizada, tá? Então, como é que eu organizo a minha fábrica? Qual é o layout? Nesse caso da Scania, os funcionários que estudavam aí o layout, tá? Agora, tem empresa que, tipo, é o que tá lá porque alguém achou que deveria ser, só que nem sempre a pessoa que achou que deveria ser, ela tá vivendo os problemas. Às vezes você desenhou um layout, aí você tem problema que não foi pensado, não foi planejado, tá? Esse layout de produção, pelo menos é o que a Scania colocou, é algo bem interessante. Eu coloquei até uma foto aí do layout. A Laura e o Vitor falaram que sabe, ó. Até, gente, ó, o layout. Pensa na escola, lá na sala de aula. É um layout a sala de aula ali. Qual é o layout? Que a gente tem o padrão, né? As carteiras uma atrás da outra. A gente tem a disposição de fileiras. E aí a sala de aula ela tem uma organização, pelo menos o padrão da escola, tá? Quem já. Acho que todos vocês ficaram um pouquinho lá na escola, não sei a Emily e o Almeida. Mas a escola ela já tem o padrão lá do layout da sala de aula, que é aquele padrão que vai um aluno atrás do outro. Tem layouts diferentes? Tem. Tem layout que é a sala com cadeira em círculo, tem layout que é tipo em bancada, onde todos conseguem se ver. Aí tem várias formas de layout. Isso é aplicado em vários conceitos. Até mesmo pega uma coisa simples aí, igual eu já tinha falado, de padaria. Padaria ela tem um layout dela. Você chega lá na padaria, geralmente, né, o balcão tá mais ao fundo e aí você passa por ele no você passa pelo corredor, você tem outras opções de coisas. Eles colocam leite, colocam café. É, Isso também, a Americanas usa esse padrão. Acredito que vocês já tenham visto isso também. A Americanas usa o layout, que é quando você chega lá no caixa, principalmente quem tem filho, né? Complicado, que aí é o corredor do desespero da criança, porque ela. Você fala assim, não, você pode pegar uma coisa. Aí entrou no corredor, tem chocolate. Deu dois passos, tem Fini. Deu mais dois passos, tem Ruffles, tem Doritos. Aí até você chegar onde a pessoa te chama, tem mais outra coisa que eles colocam. E todo esse layout é pensado para explorar ali uma necessidade que a pessoa ela não teria, mas que faz com que ela compre, tá? Não sei se vocês já passaram por isso. Ligado à estratégia de venda, Patrícia, isso mesmo. E aí eles exploram o layout. Agora, na produção, o layout é para
poder aproveitar aí e melhorar o processo, melhorar aí a entrega do que vai ser feito. As mães e os pais ficam doidos, né? O segundo, ligado aí aos avanços que a gente teve na produção ou as melhorias, é o CAD/CAM. Porque o CAD/CAM, foi igual eu dei aquela fala no começo, quando eu entrei nesses slides do sistema, eles vieram aí com os computadores viabilizar a nova tecnologia e aprimorar o sistema que já era feito, o sistema de produção. Porque agora os computadores, eles que colocam aí o padrão que vai ser produzido, o design, a organização, a forma que a gente vai fazer. É uma coisa que está substituindo a mão de obra do homem? Sim e não. Porque sim e não. Algumas funções não estão mais sendo necessárias por causa do computador? Sim. Só que a gente tem é, alguém que precisa fazer. Aquilo que eu falei antes até. A gente tem lá os insumos, mas se os insumos não tiverem as pessoas ou a mão de obra, ele não é nada. Um insumo sem ter uma pessoa, ele vai se transformar como? Não vai se transformar. Um computador sem ter alguém para poder fazer, para desenvolver, para operar, ele também não vai entregar o que é esperado, tá? Então, os sistemas aí, né, de computador aí que a gente tem, eles acabam sendo um apoio, até o nome ali, né, projeto com apoio de computador. Porque aí você organiza pelo computador e faz. Igual aquele que a gente viu da Natura, da Fábrica 4.0, tudo computadorizado ali que a gente tem. Imagina, eu estava vendo até um vídeo, já tem um mês passado, eu acho, que era do pessoal antigo do escritório de arquitetura. Eu acho que foi até do Greca, que ele era prefeito de Curitiba, tá? E eles planejaram a cidade de Curitiba na época com um escritório de arquitetura, tal, engenheiro. E aí você pensa assim, nos anos 80 não tinha essa facilidade do computador. Os caras tinham que ficar desenhando a planta na mão, fazendo lá toda a organização, tal, porque não tinha um sistema tão fácil assim ou tão comum a ser usado e nem o recurso tecnológico. E aí levava um baita de um tempo. Passou o tempo, veio o computador, o arquiteto continua existindo, o engenheiro continua existindo? Sim. Só que agora os projetos têm o apoio de computador, tá? É, Isso daí em várias áreas foi acontecendo. Ah, tomara, hein, ô Maria? Lá para São Paulo, para o interior, tem, né, a fábrica. Aqui na região a gente não tem muito coisa de carro, é mais as lojas mesmo. Mas geralmente quando a pessoa começa a crescer nas lojas e a matriz faz o acompanhamento, pode até receber convite, porque geralmente são tipo franquia. Você vai lá, compra o direito de ser representante, de vender a Fiat no Guarujá. E aí é mais difícil ter o contato direto. Eu acho que quem faz esse processo direto de loja é a Hyundai com a Caoa. Depois, quem tiver interesse de mandar currículo, ó, Caoa. A Caoa é montadora de. Ela fazia a Hyundai, a Ford e a Chery, que é aquela marca que é até chinesa, a Chery. Só que a Caoa ela compra, né, o direito de produzir, porque a Caoa ela tem uma. Como é que eu posso colocar para vocês? Um know-how, um conhecimento muito grande de fabricação. No Brasil, a Caoa já implantou vários modelos de carro, várias fábricas aí, porque aí ela acaba fazendo, tá? Em São Paulo tem escritório, pega para várias áreas, para a área de administração, é que aí depende de vocês, muitas vezes também ter essa questão de se mudar para lá, né? Eu lembro que eu dei aula no aeroporto de Itanhaém, tá? Não no do Guarujá. E aí, muitos dos alunos hoje, eles estão morando em São Paulo.
Muita gente foi para São Paulo, porque lá tem um mercado maior. Bom, ó, então o CAD/CAM, baseado no apoio de computador, né? O computador que dá o suporte aí, você faz o projeto e toca mais fácil. Muito mais fácil você desenhar uma planta no AutoCAD do que você desenhar uma planta à mão. Até eu que não sei desenhar, eu consigo desenhar no AutoCAD uma planta, que eu já fiz isso uma vez ajudando lá a mãe da minha filha. Ah, ele aí, igual eu já tinha colocado, né? Ele auxilia o desenho e o projeto aí dos produtos. E a gente tem aí na produção, a produção apoiada por computador, porque o computador ele vai emitindo os alertas, vai emitindo aquilo que precisa ser feito, e aí você tem um trabalho muito melhor, ou muito mais dinâmico do que se você for fazer o trabalho manualmente. Imagina ter alguém lá controlando, contando quantas peças que vão ser produzidas, quantas peças que precisam ser feitas. Isso daí ia dar um trabalho, se a pessoa se perdesse, tinha que recontar tudo. Hoje em dia, até em estoque, eles conseguem usar uma ferramenta, né, um recurso tecnológico, que é chamado de RFID, que é Radio Frequência Identification, aí, identificação por radiofrequência. O que o RFID faz? Você chega, os seus produtos todos têm tipo uma etiqueta que ele faz a leitura. E aí, quando você aciona o RFID, que tem tipo uma antena, né, que ela faz a leitura, ela consegue identificar tudo que tem. Até tem loja usando isso. Tem loja que no Rio de Janeiro mesmo, em janeiro eu estava lá na Urca, e eles têm um supermercado que não tem caixa. Só tem um caixa. O resto é tudo automatizado. Você passa, ele lê lá o que você pegou na sua cesta, aí ele fala, ó, sua conta é tal. Você põe o dinheiro lá numa maquininha, ou você põe o cartão lá e paga, e pronto, resolvido. Então, são essas tecnologias que ajudam a gente ter esse processo de produção melhor, tá? Outra coisa que veio, uma evolução, que talvez aí quem já estudou um pouco na área de TI tenha ouvido, tá? Ou até logística, o MRP, o MRP2 e o ERP, não está passando. Foi. Com esse avanço, né, da aplicação aí dos computadores, a gente teve o desenvolvimento desses três pontos aí para o apoio da produção, tá? Então, o MRP ele está ligado aí ao planejamento daquela necessidade de material que a empresa tinha. Por que tinha? Porque isso era nos anos 70, tá? Então, ele ajudava aí a você ter uma previsão das compras de materiais. E aí, ele fazia a análise através de um programa de produção, tá? Um programa mestre de produção, que seria uma divisão aí da quantidade de produtos que tinham que ser produzidos por tempo, a lista de materiais, ou seja, aquilo que você precisa para poder fabricar aquele produto, e ele olhava a sua quantidade que você tinha em estoque. Então, baseado aí nesses três pontos, o MRP ele fazia a previsão do que você ia precisar. Só que, né, aí tem um ponto. Ele era um sistema, observado aí o que a gente tem hoje, muito arcaico, muito antigo, porque ele não tinha uma integração. Claro que para a época, né, era algo considerado, era algo bom. E aí, em pouco tempo, eles foram e desenvolveram um outro sistema, que foi o chamado MRP2, que aí, de novo, né, era o planejamento dos recursos da fábrica, só que agora era um software. E ele era uma evolução, porque ele incluía aí dentro do que você tinha antes, ao invés de só a previsão de compra, a capacidade de produção. Ele olhava o recurso que você tinha, máquina, equipamento, as pessoas, e ele te dava aí um resultado do que você ia precisar fazer, tá? A diferença é que com esses recursos maiores, a fabricação ficou melhor organizada. E aí, se a gente olha até na aula de geografia que vocês
já devem ter tido aí, a turma que está no ensino médio, a gente tem a DIT, né, que é a Divisão Internacional do Trabalho. Ó, na DIT, estou escrevendo aqui, Internacional do Trabalho. Se a gente observa que é, né, cada país tem uma vocação, vamos chamar assim. E se a gente olha na vocação dos países, os países que hoje apresentam uma grande industrialização, uma indústria moderna, com questões de tecnologia, foram os países que na DIT, lá no começo, eles tiveram aí um alto desempenho, que eles foram países que eram as metrópoles que colonizavam aí outros países. E aí, hoje eles conseguem trabalhar com a tecnologia nas suas fábricas de uma maneira muito mais avançada do que a gente tem no Brasil, por exemplo, na Argentina, alguns países da Ásia, tá? Claro que muitos também se modernizaram, igual a China, a Coreia do Sul, o Japão. O Japão já vinha, né, depois da Segunda Guerra Mundial, mas eles colocaram isso e obtiveram aí um resultado muito melhor. E aí, ó, a gente tem o ERP, que é o último dessa evolução toda, que o ERP, ele, a diferença dele para os outros, né, para o MRP e para o MRP2, é que o ERP ele integrava todas as áreas da empresa. E aí você pensa assim, ó, eu vou até fazer um comparativo aqui. O MRP lá, que era a necessidade de compra. O MRP2 é a análise aí dos recursos que você tinha, né? E ele te calculava aí a produção. E o ERP, que é o Enterprise Resource Planning, que é o planejamento dos recursos, ele integrava, ó, ele integra, né? Que ele funciona até hoje, integra todas as áreas. Vocês que trabalham, não sei aí se a Emily tem lá onde ela trabalha, existe um programa chamado SAP, que é o SAP. Já viram aí o SAP ou não? No SAP, você tem uma imagem ou uma visão ali de toda a área da empresa. Porque o SAP, ele é um sistema de ERP que integra todas as áreas. Então eu tenho SAP por módulo, tá? Eu vou escrever aqui para quem não sabe o que eu estou falando, SAP. No SAP eu tenho uma integração por módulos de várias áreas. Eu tenho SAP para compra, SAP para finanças, eu tenho SAP voltado para vendas. Ele faz a gestão integrada. Então eu não preciso ficar ligando, ó, Tânia, você que é do setor financeiro, me fala aí como é que está a situação. Ô Patrícia, você que está aí na produção, como é que está indo? Ô Almeida, você está aí no estoque? Não, o SAP eu abro, eu tenho tudo integrado, eu tenho uma visão na tela através de dados, de informações, e essas informações, elas me permitem enxergar um contexto como um todo. E aí eu já tenho as informações que eu preciso para poder continuar a fabricação dos itens que eu tenho. Já viram SAP alguma vez? Alguma vaga de emprego? Porque sempre tem vaga de emprego para Cubatão e para Santos, lá nas empresas do Porto que usam o SAP. Ah, não, precisa ser alimentado, Patrícia, porque conforme vão ocorrendo as operações, você vai deixando lá, tipo, você colocou o quanto é produzido, e aí vai acompanhando, deu ok, a informação já entra. Você tem informações de saída, aí já vai colocando, e tudo isso vai aparecer na questão dos valores financeiros, questão de compras. Ah, olha lá, o Rian tá falando aí da Local Frio, que ele trabalhava lá. É, isso mesmo, o SAP, ele nas empresas maiores, ele é muito usado. Tem várias ferramentas aí que desenvolvem o SAP. Por quê? Ele virou um sistema, né, que ele é um ERP, que ele ajuda muito no planejamento das operações.
Então, até a gente está vendo aí a produção e operações. Depois, quem não nunca viu aí como que é, eu vou passar o vídeo mostrando como que é essa operação aí através do SAP, tá? É bacana de se conhecer. Quem tiver a oportunidade de fazer o curso, você vai até agregar no seu currículo e ter a chance de conseguir uma vaga ou de conseguir uma oportunidade melhor. É claro, né, até também pegando o gancho, que você não vai ser um programador, você não vai ser o cara que é, vai desenvolver ali um programa. É que o SAP, ele vai te permitir que você faça um trabalho de uma forma melhor e mais organizada. Pior que aqui, ó, eu tô até vendo aqui o vídeo que tem do SAP, mas ele não tem nenhum que explica de uma forma simples ou tranquila como é que vocês conseguem aplicar o SAP. Deixa eu ver o outro aqui. Bom, bora. Eu vou colocar aqui para a gente ver. Deixa eu colocar aqui, aí vocês olham, porque aí depois desse, ó, eu vou falar do EDI e aí a gente vai finalizar com a última atividade. Espera aí. Mas o som não vai sair. Deixa eu voltar. Eu esqueço disso. Vamos ver, ó. As soluções de ERP, sigla em inglês para Planejamento de Recursos Empresariais, têm o propósito de automatizar os processos administrativos da empresa, integrando todos os setores em um único ambiente de trabalho. Essa integração e automatismo garante a agilidade para os processos, evitando retrabalho e possíveis falhas humanas. O ERP é, portanto, subdividido em vários módulos, onde cada um é responsável por um setor da empresa, e os quais integram-se naturalmente. Assim, o ERP pode ser representado por um ciclo infinito de interações entre os módulos que eventualmente relacionam-se com o meio externo através da entrada ou saída de dados e bens. Simplificadamente, e considerando que o ciclo inicia-se na compra de uma mercadoria, por exemplo, ao ser informado o recebimento desse bem, o sistema de compras automaticamente atualiza o estoque, lança uma ou mais contas a pagar e atualiza o fluxo de caixa e a contabilidade. No financeiro, quando a conta a pagar é quitada em sua data de vencimento, a contabilidade e o fluxo de caixa são novamente atualizados. Com a mercadoria em estoque, é possível vender essa mercadoria através da emissão de uma nota fiscal, quando o estoque é novamente atualizado e uma ou mais contas a receber lançadas no financeiro conforme a condição de pagamento acordada com o cliente. E o fluxo de caixa e contabilidade também são atualizados. Uma vez a conta a receber quitada em sua data de vencimento, o fluxo de caixa e a contabilidade são novamente atualizados, assim como o módulo de comissões, capaz de gerar contas a pagar devidas aos representantes. Caso a empresa também industrialize mercadorias, o módulo de produção pode receber solicitações diretas da previsão de vendas, solicitar compra de materiais, consumir materiais do estoque e, finalmente, dar entrada no estoque de produtos acabados. Em todo caso, uma vez os estoques atingindo os níveis mínimos, o ciclo recomeça através da solicitação de compras ou solicitação de produção. Os módulos de contabilidade e escrita fiscal apresentam-se sempre ao final do ciclo, quando geram os balanços e arquivos contábeis para envio ao governo. Cada usuário tem permissão de acesso apenas aos módulos relevantes ao trabalho dele, conforme definido pelo administrador da empresa, o que não impede que todos os demais módulos, mesmo os que ele não tem permissão direta de acesso, sejam atualizados quando ele realiza uma operação de sua responsabilidade.
É esta, inclusive, a principal vantagem do ERP: garantir que o fluxo de informações entre os setores transcorra perfeitamente e de forma segura. Foi. Apesar dele não ter aqui, peraí, deixa eu tirar esse vídeo, ter focado no SAP, mas ele, ao falar do ERP, ele coloca aí as funções e os módulos, que é aquilo que eu comentei, né? De que o ERP tem aí cada etapa, tá? E aí essa etapa gera a integração e gera até o que, eu não lembro se foi a Patrícia, que colocou que precisa ser alimentado aí. Tranquilo? Dúvida aí do ERP? A gente vai pro último agora. Ninguém quer falar nada? Professor, Oi, Patrícia. assim, vale lembrar que como eu trabalhei com todo esse sistema, né, assim, se ele não for feito corretamente, gera toda uma bagunça. Por exemplo, ao gerar nota fiscal, vender para o cliente, se no financeiro não der em baixa, aquilo ali fica aberto, gera uma bagunça total. Então, assim, cada setor precisa fazer corretamente o seu trabalho, porque se não fizer, o sistema todo fica bagunçado e as informações elas não batem realmente, né? Sim, sem dúvida. Muitas vezes, aí a turminha aí que é da prefeitura, eu sei que a prefeitura tem lá o Tribunal de Contas que faz essa conferência, que faz essa análise, é, mas em empresas eles contratam auditores, os auditores fazem um acompanhamento. E aí, se não está batendo, pode ser que em algum momento as pessoas começaram a não registrar as operações, começaram a deixar o sistema sem alimentar e de repente você tem um pedido, uma nota fiscal e não foi lançado, e aí você começa a encontrar algumas falhas, né, no processo. Por isso que eu falei que na prefeitura tem lá o Tribunal de Contas, mas nas empresas tem a auditoria e a auditoria vai conferir. Aí quando você vai ver, não está batendo por um erro de falta de registro, falta de alimentação de informações. Tranquilo? Próximo, que é o EDI. O EDI é um outro sistema aí usado na produção, um outro sistema avançado, que é muito bacana, tá? O que ele faz, né? O Electronic Data Interchange. É a troca eletrônica de dados, e essa troca eletrônica de dados, ela nada mais é de que a empresa consegue interagir aí com seus clientes através do computador. Ou seja, você recebe pedido de forma online, você monitora aí como é que está a sua produção, a questão da entrega, você tem toda uma interação virtual com o seu cliente. Então, é tipo, entre a empresa e o cliente, a interação, e claro que isso daí reduz o custo, porque ao invés de você ficar procurando o cliente ele ficar procurando, que eu digo, ir até o cliente fisicamente. O cliente está integrado com você no sistema, você consegue até monitorar o estoque dele para você ver se você vai fazer produto ou não, se você vai produzir ou não. É interessante de usar o EDI muito, porque a gente tem uma situação, somente agora na pandemia, a questão de localização, de estar próximo, que a gente não pode, né, ter isso. Então, o EDI, quem já usava, viu o quão que ele ajudou nesse momento da pandemia. E aí você vai monitorando os processos, o seu cliente ele dá o ok, ele confirma se as informações estão conforme a necessidade deles, e pronto, e aí você fecha sem precisar ter se encontrado, porque ele vai mandando avisos, ele vai disparando, claro que tem uma senha, tem todo um controle, e aí você, dentro da produção, traz maior velocidade. Já tinham visto esse ou não? Alguém já tinha visto esse do EDI? Ninguém? Esses que eu tô falando, tá? Enquanto vocês estão pensando aí, não significa que tipo vai estar com o nome do EDI, beleza? Não é Ele pode. aquele tipo com ah, atendimento ao consumidor?
Não, Maria, é diferente. Até parece, né? Que aí você liga lá, tal, você chama no WhatsApp das empresas, mas não é. Ele, na verdade, são trocas de informações quanto a pedidos de compra relacionado à produção. Vou pegar aqui um exemplo bem simples. Almeida, não sei se você acaba encontrando isso aí, mas vai a Itaipava, que eu já levei os alunos lá na fábrica da Itaipava. A Itaipava, ela tem as distribuidoras nas regiões, e aí cada distribuidora tem o seu vendedor, os vendedores, né? Ele sai de moto, vai de carro, visitar os bares, as lanchonetes e tal. E ele vai até lá para ver como é que está o estoque, como é que está a quantidade, tira o pedido, vê como é que vai pagar e pronto. Aí depois do tempo lá que foi combinado, chega lá o caminhão e entrega as bebidas que foram compradas. Se a gente tivesse o EDI nesse processo, mesmo que fosse um bar pequeno, que eles conseguissem colocar, nem que seja no celular do cara para fazer um controle, eles iam eliminar toda essa cadeia com os vendedores, que vai lá tirar pedido, vai fazer o acompanhamento, por quê? Ia estar tudo digital. Ou seja, a fabricação lá da Itaipava, ou a distribuidora, ela já ia ter o acesso ao estoque, a quantidade que ia precisar mandar para cada lanchonete, cada bar. E aí eu sei que as distribuidoras e a fábrica, elas trabalham com o EDI, elas trabalham com essa troca, tá? Porque aí eles já avisa quanto vai precisar para produzir, vai chegar final de ano, época de praia, e com bastante gente, eles já vão usar de forma mais agressiva aí o uso por conta da produção. Mas se nos bares tivesse, dificilmente a gente ia ter os vendedores indo para a rua, tá? Aí é economizar também, né? E aí economizar, que até é uma coisa que gera bastante emprego, que a quantidade de gente que sai na rua para trabalhar com isso, tem lá a oficina lá que às vezes eu levo a moto lá, além deles fazerem da polícia militar, o segundo que mais leva clientes para eles é o pessoal da Heineken e de mais uma outra marca lá. É muita moto que eles têm. Porque é muita gente indo para a rua, para várias cidades, e aí eles colocam lá para fazer manutenção. Então envolve também todo um ciclo aí. Mas o EDI em si, ele ia agilizar muito esse processo, que você conseguia fazer o controle e ia trazer aí um melhor resultado na produção. Bom, beleza, então, alguém tem alguma dúvida mais? Sim, não, sim. Patrícia Almeida, Luísa Assunção, Alisson, Axon, Marina, Walter. Tem Walter? Não tem Walter na sala. Mais ninguém? Então tá, eu vou pular. Peraí, parará. Tá, já achei aqui o que era que eu ia colocar. Bom, aí, dando a continuidade, o que vocês agora vão fazer? Tem o vídeo, que é o vídeo ligado aí à agenda 10, tá? Usa para pedidos na internet também, o Tânia. Ele é vendedor da Cical e quando vai nas lojas utiliza um sistema que faz o pedido na hora. É uma forma de EDI, mas na verdade ele não é totalmente isso que eu falei, porque precisa do vendedor ir até a loja para fazer o pedido. Isso daí se aproxima mais à fábrica ao que a Itaipava faz nos bares ou a outras empresas que faz. Manda o vendedor para ele tirar o pedido, aí claro, né, ele é da própria empresa, ele passa as informações. Mas o ideal é que a empresa conseguisse fazer o acompanhamento. Boa tarde. Também não conheço nada. Entendeu? Não conheço. Tem alguém falando, boa tarde, não sei o que, não sei o que. Ó, tô ouvindo um som ao fundo. Acho que é Deus falando no meu ouvido. Será, gente? Eu queria. Eu tô com Iron Almeida, fala. freguesia. Tô tentando concentrar aqui, mas tá difícil. Não conheço. Bora. Meus pedidos estão sendo por telefone, pessoal. Tô sem vendedor. Passou por telefone. Boa tarde. Eles tiraram. Tiraram.
Então, por causa da Eu trabalho com as pandemia, duas. Eu trabalho com a Itaipava e a Heineken. Tudo por telefone. então, por causa da pandemia, foi uma necessidade, né? E também para eles continuarem vendendo. Tranquilo, Sim. Almeida. Isso aí é uma realidade mesmo. Bom, ó, e aí a gente chega aqui ao final. Porque isso que eu falei da atividade que vocês têm para fazer, tá? Que envolve o vídeo. Vocês vão pegar o vídeo da agenda. Eu vou até colocar aí, que aí eu vou até pausar a gravação. Vocês vão colocar aí assistir o vídeo, olhar esse material que eu mandei, porque são perguntas que até mesclam as duas aulas, que é a 9 e a 10, que é uma complementação, né, igual eu tinha comentado. E aí nessa complementação, vocês farão. Calma aí, deixa eu ver onde está. Achei. Vocês farão a resposta desse bloco de notas. Ó, vocês têm 1 hora para poder fazer. Até quem acha melhor se concentrar, sair, pode sair para fazer, tá? Não precisa ficar aqui esperando, mas a ideia é que vocês peguem, olhem esse texto aí que tem as questões, e aí vocês façam a atividade. Beleza? Ó, eu vou até colocar os dois aqui, ó, o da 9 e o da 10, para vocês poderem ver, mas vocês já até tem isso daí no AVA lá, tem o vídeo lá no AVA, mas é baseado até na aula, nas duas aulas, então também tá registrada a informação lá. Até porque vocês tiveram que assistir o vídeo para fazer aquela atividade do restaurante japonês. Eu espero que tenham feito, né? E aí é só. Pronto, deixa eu dar aqui o play. Foi. Alisson, porque, ó, se você pensar, eu termino a aula agora. A aula terminaria 12:30. Então você tem aí 1 hora para poder fazer. Porque se eu vou até o final.